Olá a todas do Elas por Elas, muito obrigada pelo convite, antes de tudo. Meu nome é Ludmila Azevedo, eu sou jornalista profissional há 22 anos. Bom, eu trabalhei ao longo dessa carreira muito mais tempo na área de cultura, mas desde 2016 eu venho construindo uma carreira que dialoga muito com a pauta de direitos humanos, trabalhando aí tanto com campanha, né, uma experiência de campanha, e também com campanhas mais ligadas a uma organização não governamental liderada por mulheres, onde se tem a figura desse comunicador social, desse coordenador de comunicação, para que os projetos ganhem visibilidade merecida. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de comunicação e como que a gente pode estruturar uma equipe para fazer a comunicação de uma candidata. Bom, a gente sabe que no campo progressista, né, mais do que qualquer outro, o grande desafio é você conseguir uma verba para poder ter uma equipe muito extensa, ou uma equipe ideal, digamos. Mas você pode me perguntar, bom, mas e aí? Então eu não faço nada? Não, você pode ter uma estrutura bastante enxuta com esse ou essa coordenadora de comunicação, com essa pessoa que vai liderar a comunicação, para ter um olhar amplo do cenário e também ter um olhar e uma experiência. É desejável que se tenha uma experiência na área de comunicação, no entendimento de pauta, entendimento de apuração, porque a gente vai estar lidando com um público que cada vez mais questiona a veracidade das notícias. Então, não basta você pegar uma notícia que seja do interesse, que seja a sua pauta de atuação e colocar ali numa rede social. Você tem que debater, você tem que discutir, você tem que ouvir, né, outros lados, outras fontes, outras abordagens. Quer dizer, essa pessoa que fica na coordenação, ela vai ter que ter esse olhar, que é um olhar meio editorial. Como a estrutura é como se fosse uma pequena redação em torno dessa candidata. Por quê? Essa pessoa da coordenação vai desenhar uma estratégia que envolva as pautas prioritárias, né? Quais são as causas para as quais essa candidata mais se engaja, né? Se for uma candidata com uma ampla experiência na pauta LGBTQI+, é um contexto. Se for uma candidata indígena, é um contexto. Se for uma liderança de mulheres negras, é um contexto. Uma professora, né, uma ativista por direitos das mulheres que passem por creches, atendimento às mães solo. Então, assim, o universo das mulheres é bastante amplo, e é muito importante que essa pessoa na coordenação tenha uma sinergia e tenha uma sensibilidade muito grande com essa pauta. É evidente que nem sempre o comunicador, a comunicadora, vai entender absolutamente tudo sobre aquele assunto, mas cabe a esse profissional fazer a melhor pesquisa, conversar, fazer uma reunião de pauta enorme com essa candidata, assim, passar dias, horas entrando e adentrando nesse mundo, nessa pauta, nessa importância, para poder desenhar essa estratégia. Essa é a figura central do processo da comunicação, que vai precisar de braços direitos, digamos assim, né? Você vai precisar de uma equipe de conteúdo que tenha pelo menos dois produtores de conteúdo, né? Que sejam pessoas que acompanhem as pautas dessa candidata, né? Se ela for visitar uma liderança, que fique acompanhando as notícias para serem debatidas, os temas quentes, né? E uma pessoa responsável pela arte, pelo design, pela fotografia,
né? Porque a gente sabe que a comunicação, a imagem, né, ela é muito importante, né? Ela impacta. Às vezes uma imagem forte, uma imagem poderosa, diz muito mais do que um texto. Então é uma estrutura mínima de equipe, é você ter pessoas que lidem com essa rotina de cobertura online, corrida, que tenha um bom texto também, porque para ajudar a produzir um conteúdo que seja mais azeitado, que seja, né, com informações, com números, né? Se a gente está falando, por exemplo, de uma candidata à vereança, né, essa equipe dela precisa ter acesso a informações, né, a portais de transparência, a dados, números da comunidade, quantas escolas tem naquele bairro, naquela região, né, quantas creches, quem deixou de ser atendido pelo transporte público. Então, assim, eu insisto que às vezes a pessoa não precisa ser jornalista de formação, mas ela tem que ter um compromisso ético com a informação correta. E isso é fundamental. A gente tem debatido já há algum tempo sobre o papel das notícias falsas, das fake news, especialmente nas campanhas. Então, assim, no correr do momento de uma campanha, quando você se depara com uma notícia que pode ser usada estrategicamente para você positivamente, é importante, mais do que ser ágil para publicar, também é verificar a procedência dessa notícia, né? Bom, a comunicação ela é muito importante, mas evidentemente esse papel da candidata, esse corpo a corpo, esse domínio da pauta são os protagonistas. É claro que a comunicação vai ser aí, né, não um ator coadjuvante, uma atriz coadjuvante no processo, mas assim, essa protagonista, essa candidata precisa ter a segurança de que o time dela vai estar jogando junto o tempo todo. E também precisa entender o seguinte: o time dela eventualmente vai dizer algumas coisas que vão ali, puxa, mas eu queria dessa maneira, eu queria que fosse assim. Você tem que confiar nesse time de profissionais com relação às estratégias que foram desenhadas, porque o comunicador não sabe tudo, não pode tudo, mas ao mesmo tempo é a pessoa que tem experiência, né? Vou dar um exemplo. Um assunto subiu no trending topic do Twitter e essa candidata não tem um domínio sobre essa pauta, não é uma pauta que ela abrace completamente. Não fica tão legítimo você entrar na pauta só por entrar na onda. Mas também não faz nenhum sentido você passar o dia falando de outro assunto meio aleatório enquanto aquele assunto é quente. Talvez seja o caso de se informar melhor, de ter uma base melhor, um fundamento melhor para debater aquele assunto e entrar depois. WhatsApp é usado já há algum tempo em campanhas. É preciso que tenha um profissional que seja o braço dessas perguntas, respostas dos eleitores, das eleitoras, que seja dedicado a essa função, mas é uma função que exige também atenção, critério, porque também é uma troca de informação. A gente sabe que os grupos de WhatsApp, infelizmente, também disseminam muita fake news. Então, assim, é importante que se tenham ferramentas eficientes para amplificar esse discurso da candidata e valorizar todas as potencialidades que ela tem na hora da corrida eleitoral. Bom, eu acho que eu dei algumas dicas, eu não sei se elas são as dicas que funcionam, né? Acho que é o dia a dia que vai trazer ali a experiência. É importante sempre trabalhar em equipe, trabalhar com um time coeso, com um time bem informado, antenado e principalmente diverso.
Eu acho que sem diversidade você não tem olhares múltiplos que a gente gostaria de ter e que a gente precisa ter para ocupar a política como as mulheres devem, podem e merecem. É isso aí. Muito obrigada.